Uma moça foi viajar com um casal de amigos. Ela com o marido dela foi viajar com outro casal. E eles foram abandonados, parece, uns 600 quilômetros longe de casa. O que aconteceu nessa viagem, gente? O que acontece quando a gente viaja com amigo? Às vezes dá bomba, gente. Dá bomba nervosa. O que acontece? Ela vai contar o que aconteceu na viagem com um casal de amigos que deu briga a ponto de ficarem, parece, eu entendi no vídeo, ficar 600 quilômetros longe de casa sem ter como voltar, sem saber como voltar. É algo assim, mais ou menos. Vamos entender o vídeo que eu vou assistir junto com vocês pra gente entender melhor o que aconteceu. Já me conta aqui, uma viagem que foi com seus amigos que você disse, misericórdia, era melhor não ter viajado. Viajar com um grupo de amigos é teste espiritual pra gente, uma batalha espiritual. Bora começar? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera, para ver o vídeo dessa moça que foi viajar com esse casal. Vamos entender o que aconteceu, que deu briga. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar like. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, galera. Sem enrolação, vamos pro vídeo. Vamos pro quadradinho. Tá aqui. Essa daqui é a Angel Gomes. Eu acho que é Angela, né? Não sei. Então, @angelgomes.ag. Então, quem quiser seguir, o arroba dela. Então, bora lá pro vídeo. Vamos ver aqui parte 1 do que aconteceu. Ó, o dia que fomos abandonados a 600 quilômetros de distância de casa pelos nossos amigos. O dia que fomos abandonados a 600 quilômetros de distância de casa, na nossa viagem de férias pelos nossos amigos. Deixa eu contar essa tour pra vocês. O ano era 2022, nós tínhamos ido para a Praia do Rosa, que fica a exatos 600 quilômetros aqui da nossa cidade, no Rio Grande do Sul. E decidimos fazer uma viagem entre amigos, entre eu, meu marido e mais esse casal de amigos na nossa viagem de férias, porque nós passamos um ano muito legal, onde fazíamos junção quase todo final de semana. Tinha mais um casal de amigos que estava junto conosco nessas junções durante o ano, mas aí eles não puderam ir para a praia conosco, mas nós decidimos que iríamos para essa praia. Primeira coisa, essa pessoa em específico, a moça, ela não gostava da Praia do Rosa, da praia que nós fomos, em Santa Catarina. E ela sempre ia, todos os anos, para uma outra praia, que é a Praia de Bombinhas, que fica um pouco mais acima da Praia do Rosa. Eu sou apaixonada pela Praia do Rosa, mas deixamos em aberto. Para qual praia vamos ir? Para mim, tanto faz. E ela falou assim, não, para mim tanto faz também. Eu só fui no Rosa uma vez, não gostei, mas nós podemos ir para lá, tudo certo. Então, tudo certo, decidimos ir para a Praia do Rosa, buscamos o lugar que nós iríamos ficar, alugamos o lugar que nós iríamos ficar, a casa que nós iríamos ficar. Segundo ponto, decidimos que nós iríamos, então, no mesmo carro, tendo em vista que eram 4 pessoas. Por que nós iríamos em 2 carros diferentes, sendo que nós éramos 4 pessoas, né? Eis que pegamos a estrada, a viagem foi maravilhosa, foi tudo muito legal. E quando nós chegamos lá, nós fomos para um lugar que não era a casa que nós ficaríamos, porque não tinha pro dia que a gente queria ir, que era uma segunda-feira, só a partir da terça. Então nós posamos a segunda em um outro lugar e aí depois nós fomos para a casa que nós ficaríamos. Quando nós chegamos lá, nós fomos para a beira da praia, olhar o mar, olhar a água, chegamos lá no lugar. E eu acredito que a pessoa não gostou do que viu, por mais que ela já conhecesse. E dali em diante ela fechou a cara e não ficou mais, não interagiu mais, né? Ela, enfim, ela fechou a cara e a gente não conseguia nem conversar com ela. E eu já pensei, meu Deus do céu, 10 dias com essa pessoa, com essa cara, eu tô numa paz. É a minha viagem que eu espero o ano inteirinho pra fazer. Não é possível que isso vai acontecer. Pois bem, quando chegamos na casa que nós iríamos posar aquela noite, tinha um quintalzinho, assim, eu não sei se vocês conhecem a Praia do Rosa, mas ela é muito alternativa, assim, né, muito good vibes, tem umas luzinhas, assim, de noite, tipo, penduradas nas árvores. É um negócio muito legal, eu adoro. E aí nós sentamos ali, e aí eu falei pra ela assim, nossa, eu adoro esse lugar, me dá uma paz tão grande. E ela me disse assim, eu não gosto, eu fico muito estressada quando tô aqui. De novo, eu só pensei, 10 dias. 10 dias da minha viagem de férias, eu não acredito nisso. Pois bem, saímos aquela noite pra jantar,
Sentamos os 4 em uma mesa, ela de frente pra mim, os maridos de frente um pro outro. E ela simplesmente não jantou, falou que não tava com fome, ficou o tempo inteiro mexendo no celular e não interagiu em nenhum momento. E aí vocês imaginem, né, aquela sensação assim de, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Será que a gente fez alguma coisa pra essa pessoa? Enfim, né? Quando chegamos no local que a gente ia posar, eu mandei um WhatsApp pra ela, né, e falei assim, olha, a gente fez alguma coisa pra vocês, nós falamos alguma coisa que vocês não gostaram, né? E porque sim, se aconteceu, tudo bem. Enfim, acontece, né? Pode ter sido sem perceber, obviamente. Mas eu gostaria de saber, né? E tal. Então ela me falou assim, não, tá tudo bem, não é com vocês, o problema é comigo mesmo. E eu sei, né, porque nós conversávamos como amigas, eu sei que ela estava passando por algumas questões com o namorado dela e tudo mais, mas assim, até então tava tudo certo, tudo resolvido, né? E aí, tá, posamos, passamos aquela noite, no outro dia de manhã fomos então pro local que a gente ia ficar, que nós havíamos alugado. E aí o local tinha 2 quartos, um era tipo no mezanino e o outro era na parte de baixo. O do mezanino tinha ar-condicionado e o de baixo não. Quando nós chegamos lá, eu já logo falei, olha, pode ficar no quarto lá de cima se vocês quiserem, né? Não tem tanta privacidade, mas enfim, tinha cortina, era fechadinho. Lá onde tem o ar, a gente fica aqui embaixo, bem tranquilo. E até ali, assim, eu tava fazendo qualquer negócio pra que aquela pessoa ficasse de boas, porque assim, gente, não dá, sabe? Não dá. Eu sei que nós arrumamos todas as coisas e nos preparamos pra almoçar. Saímos pra almoçar, fomos então pra almoçar na beira da praia, lá em Garopaba, uma praia ao lado, porque eu pensei assim, olha, se ela não gostou, se foi da praia, do mar que ela não gostou, porque na Praia do Rosa tem ondas, e na praia de Garopaba não tem água, é mais tranquila, quem sabe a gente sugere de ir pra Garopaba, porque lá tem, né, um cantinho mais reservado, é mais tranquilo, e ela vai ficar de boa. Eis que almoçamos, fomos lá, né, pra Garopaba, almoçamos, e aí quando nós saímos do almoço, ela falou assim, eu quero comer um açaí, vamos lá comer um açaí, quero pegar um açaí pra comer. Aí nós fomos lá no açaí e o namorado dela estacionou assim na frente e falou pra ela, pode pegar o açaí que a gente te espera aqui. Porque em nenhum momento ela falou assim, eu quero descer, sentar e comer um açaí. Aí ela desceu do carro, voltou, bateu a porta e falou assim, se eu não tenho um namorado nem pra ir comer um açaí comigo, então não sei pra que eu tenho. E a gente atrás, eu e meu marido assim, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí ele falou, não, mas é que eu não sabia que tu queria descer, eu achei que tu só queria pegar. E eu falei, não, a gente também achou que, né, tu só queria pegar, a gente pode descer, bem tranquilo, eu não tô com vontade de comer açaí, mas a gente vai, de boa. Não, agora não quero. Daí ele fez menção de estacionar pra ela ir, né, e ela falou assim, não, se tu parar vai ser pior, se tu voltar vai ser pior. E a gente, tipo assim, meu Deus do céu. Beleza, fomos então pra praia. Quando chegamos na beira da praia, aí que veio o grande acontecimento. E tá na parte 2 que eu já publiquei. Tá, então basicamente viajamos com um casal em que a moça, a namorada, tá dando problema. Vários aprendizados nessa viagem. Mesmo que você vá com um carro só, e faz sentido ir com um carro só, são só 4 pessoas, ficar gastando gasolina com 2 carros, era melhor ter ido com o seu carro, né? Vamos com o nosso carro. Ah, eu quero ir embora. Ônibus, ali ó, a gente leva você até a rodoviária, porque você, o dono do carro é você. Você decide se vai ou não. Então, uma pessoa totalmente esquisita, uma pessoa assim, cheia de problema e é dona do carro. Mas assim, o problema dela, inicial, de cara, parecia ser a praia, né? Que ela começou a encrencar com a praia. E o pessoal tá indignado nos comentários porque disseram que essa praia é muito boa. Ah, eu vou colocar. Praia da Rosa? Da Rosa, né? Que é no sul. É, Santa Catarina. Vamos ver essa praia aí. Apesar de que você coloca foto de praia, né, gente? É sempre bonita. Mas é assim, ó, com rochedo bonita, assim, tudo diferentona. Ai, gente, praia é praia. Eu super topo. Nossa, se for assim, é linda. Mas se for assim também, cara, bonita, ué. É praia, é praia. Enfim, gente. E aí ela aparecia que no início o problema dessa moça, dessa namorada, era a praia. Mas na verdade o problema dela é o parceiro. É o parceiro. Ah, se eu não tenho namorado nem pra ir pra sair comigo. Ah, não sei o quê. Não é a praia, não. É o casal. Tá com problema e uma bomba aí vai estourar. É bom porque vai ter história pro TikTok, né? Mas assim, você vai passar veneno. E eu fiquei com dó porque a menina fez cara feia
E ela deu quarto que tem ar-condicionado, tentou ir para outra praia. Porque quando você tá com uma pessoa muito mimada, que não sabe, que assim, cara, cada um com seus problemas, eu não tenho que pagar pelos seus problemas, né? Quando você tá com uma pessoa assim, mas muito, que fecha a cara por um problema pessoal dela, sem perceber que você não tem nada a ver com isso, mas assim, nível extremo, né? Porque todos nós já ficamos abalados, gente, e ficou mais sério diante de uma situação, né? Mas isso aqui é extremo, vai abandonar eles no meio do caminho, ó a bomba. Só que assim, olha que interessante, ela começou a oferecer, tentar, você começa a se submeter à pessoa, gente. Dá uma dó quando a gente convive com as pessoas que têm essa questão muito aflorada de fechar a cara, de destruir o passeio de todo mundo por conta de um acontecimento, algum problema pessoal dela. Você fica tentando agradar essa pessoa para diminuir esse climão, para diminuir esse inferno que a pessoa está causando. Só que, assim, o problema dessa pessoa é exatamente isso. As pessoas tentarem agradar ela quando ela faz essa cara. Quando ela destrói os momentos fazendo essa cara, entendeu? Antes da gente ir pro segundo vídeo, vamos ver aqui os comentários. A parte do açaí, eu concordei com ela. Amiga, não concordei, não. Não concordei, porque ela falou, eu quero pegar um açaí. Gente, eu não, por muito pouco você briga com o seu parceiro, cara. É só falar, não, amor, vem comigo, eu não quero ir sozinha. Agora você tem que voltar pro carro e fazer escândalo de, se eu não tenho um namorado pra isso... Parece, sabe o quê? Que já tem um problema. Um problema não é açaí. Se você concorda com isso, tu fica brigando com o seu parceiro com muita facilidade. Você não chama ele. Não, amor, eu não quero ir sozinha, vem comigo. Pô, cara, nossa, gente. Por isso que eu só viajo com meu par. Toda vez que viajei com amigos foi super estressante. Primeiro que eu já não confiaria em uma pessoa que não gosta da Praia da Rosa. Praia do Rosa. Aconteceu em 2022 e ela não esqueceu a história. Será que o problema era a amiga? Ô, Samantha, tu nem viu a história, cara. Ô, Samantha! Ô, Samara, ô, Samara, ô, Samara. Ô, Samantha, você esquece fácil? Não esquece. Vira história pro TikTok, se toca. Não entendo como alguém consegue não gostar da Praia do Rosa. Gente, é um lugar maravilhoso mesmo, né? Poxa, mas se a moça já tinha falado que não gostava de lá, por que foram pra lá? Porque no início do vídeo ela falou, não gosto dessa praia, mas eu vou. Então, se ela realmente odeia a praia, tem que dar mais ênfase. Gente, quando eu viajo em grupo, eu não fico impondo muito minhas vontades, sabia? Tem que ser tal lugar, tem que fazer tal coisa. Não, eu tô em grupo ali, gente, vamos junto, vamos junto. Agora, se eu quero muito comer uma coisa diferente, eu vou lá, compro pra mim. Gente, eu tô indo ali porque eu quero comer aquela comida e já volto aqui. Agora, eu não vou fechar a cara. Praia é praia, gente. Não, tem umas praias que são bem feias, poluídas e tudo. Mas normalmente praia assim paradisíaca, praia é praia, é lindo. Gente, 10 dias é muito tempo para uma viagem, amigos. 4 dias no máximo, é verdade. Na hora que ela falou 10 dias, ela pegou todas as férias para passar com um casal. Não compensa. E outra, eu me perguntei uma coisa. Você já estava saindo todo final de semana com esse casal e com mais um. Você não percebeu sinais? Ou é Ângela? É Ângel. Você não percebeu sinais de que esse casal aí tinha probleminha? E que essa moça podia lá na frente ser uma bomba relógio? Porque assim, se você capta no ar que é um casal que pode dar um probleminha, você vai com o seu carro. Primeiro ponto. Vamos ver aqui parte 2. Dia que fomos abandonados a mais de 600 quilômetros de distância de casa pelos nossos amigos, parte 2. Eis que chegamos na praia que nós iríamos, na beira do mar. Na verdade, chegamos no lugar, assim, tinha o estacionamento, né? E é no morro, assim. Descemos com cadeira, com cooler, com bolsa, guarda-sol, escambau. Eu, meu marido e o namorado dela. E ela desceu mexendo no celular com uma bolsinha pequenininha assim na mão e foi pra beira da praia. Chegamos lá, ela fala pro namorado, tu não trouxe meu copo? E ele responde, não lembrei, tu nem me pediu. Ah, mas não pode nem trazer meu copo pra mim. Detalhe, ela foi a única que desceu sem carregar cadeira, guarda-sol e cooler. Ok. Chegamos na beira da praia, nos sentamos, meu marido abriu sua cervejinha. E aí, ela tava com uma bolsinha bem pequenininha. E eu sou a mulher da bolsa. Eu sempre carrego uma bolsa gigante na praia. Minhas amigas já sabem disso. Sempre vem tudo pra minha bolsa. E aí o namorado dela falou assim, tu pode guardar a chave na tua bolsa pra mim? E eu falei, posso? Pra quê? Eu até acho que ele fez isso meio que de propósito, né? Pra indicar assim com ela. E eu, gente do céu. E aí eu fui pegar a chave assim, né? E ela falou assim, se eu não sirvo nem pra guardar a tua chave, então pra que eu tô aqui? Levantou e foi pra caminhoneta. Pegou a chave da minha mão, levantou e foi pra caminhoneta.
ficou no carro, né? E ele sentado ali falando algumas coisas pra gente e tal. E enfim, nós tipo assim, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Eis que obviamente dá um tempinho ele vai atrás da Bonita. Chegou lá, ficaram acho que uma meia hora no carro. E eu falei pro meu marido: quanto tu aposta que quando ele chegar aqui ele vai dizer o seguinte: nós vamos voltar pra casa? O que aconteceu? Ele veio, voltou e falou assim: bah, não dá mais, eu vou voltar pra casa, nós vamos voltar pra nossa cidade. E aí meu marido: não, mas fica aí, vamos aproveitar o dia, tomar uma cerveja, né? E eu falei assim: não, amor, ele quer ir embora agora, vamos lá. Gente, um dia inteirinho de praia perdido, e o dia tava lindo. Aí levantamos, guardamos as coisas, entramos no carro e ela sentada, né, na frente, eu e meu marido atrás. E tipo assim, não tinha uma conversa, não tinha nada. A gente se olhava e pensava: meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E eu no fundo, sinceramente, eu só pensava assim: graças a Deus. Gente, graças a Deus essa pessoa vai embora, porque 10 dias aguentando isso não dá, né? Pois bem, chegamos lá no lugar que a gente tava. Eles discutiram um monte, nem vou contar detalhes, mas foi muito engraçado. Enfim, discutiram um monte, foram embora. E ok, nós, tipo assim, a 600 quilômetros de distância de casa, sem carro. E pra quem conhece a Praia do Rosa, né, é tudo longe. Tipo assim, pra tu chegar no mar é longe, tem que andar 2 quilômetros de onde a gente tava. É um morro que a gente tem que subir e depois descer. Mas ok, eu tava tão na paz e tão feliz que eles tinham ido embora que tipo assim, ok, eu faço qualquer negócio. Porém, nisso, né, a gente chamou a nossa mãe. Aliás, eu chamei a minha mãe, que tava com o nosso carro, pra ela ir, pra gente ter carro, né? Então, assim, isso era na terça. Na quinta-feira ela iria pra levar o carro até pra gente poder voltar e tudo mais. Ela já aproveitava também os dias de praia. Ok. Na quarta-feira, no outro dia, nós fomos pra praia, eu e meu marido, a pé, no calor do cão. Fomos pra praia, mas assim, nada me abalava. Minhas férias, eu tava super feliz. Fomos pra praia. E eu só pensava: não, pelo menos eu tenho meu chimarrãozinho, vou pra praia e tudo mais, né? Estou eu subindo a rampa da praia pra descer, né? Subindo o morro. Não é que a térmica, deixa eu pegar aqui pra vocês, ó. A térmica, ela abriu aqui do nada e pá! Caiu no chão, quebrou todinha. Fiquei sem chimarrão. Mas ok, tá tudo certo, né? Eu tava em paz. Voltamos pra casa na torreira do sol, aproveitamos nosso dia. Quando chegamos lá, tava aquela organização de bagunça de praia, né? Vamos tomar banho e tal. E eu falei pro meu marido assim: quer ver que eles vão voltar? E o meu marido: não, será? Vão. Eu disse: eles vão voltar. Não é que eles voltam. Logo a gente olha pro portão assim, e quem tá chegando? Os bonitos chegando de volta. E até o momento, gente, eu não tinha me irritado em momento nenhum. Eu tava assim, super tranquila, super na paz. Tipo assim, minhas férias, minha viagem, tá tudo certo, né? Naquele momento eu me irritei. E eu disse pro meu marido assim: eu vou entrar no banho, porque eu não quero brigar com ninguém. Faz o serviço e diz pra eles assim: não iremos mais ficar junto nessa praia. Sei que eles conversaram, eu escutei, eles pediam desculpa, falando que ele, no caso, né, o namorado, que não era nada com a gente, que eles não estavam numa situação boa e tal, mas que eles já tinham conversado, porarã. E aí, saí do banho, e aí ele queria conversar comigo, daí falou, né? Eu sei que eu falei assim: olha, tudo bem, né? Tudo bem que vocês estão com problemas, mas assim, se vocês ficarem, cada um por si, vocês fazem suas coisas, nós fazemos as nossas. Nós só vamos posar no mesmo lugar, porque vocês pagaram, vocês têm o direito de ficar aqui. E é só isso, não tem mais parceria, não tem mais nada. Ele: não, tudo bem, a gente super entende. E a minha mãe tá vindo, ela vai posar aqui também, não tem problema, ela dorme aqui no sofá, não precisa do quarto. Ela dorme aqui no sofá, mas a gente precisava resolver o nosso problema de ficar sem carro, né? Aí a Bonita falou assim: não, se vai ter outra pessoa, eu não quero ficar, porque eu já não tô legal, com mais uma pessoa estranha eu não quero ficar. E no fundo, gente, juro assim, eu tava torcendo, pelo amor de Deus, não fica, eu não quero, gente, não quero, né? Enfim, resumindo, eles foram embora. Na verdade, eles não foram embora, né? Nós achamos que eles haviam ido embora, porque era o que eles iriam fazer. Mas não, eles foram pra onde? Eu dou um prêmio pra quem acertar. Pra praia que ela queria ir desde o começo, que era a praia de Bombinhas. Ou seja, eu acho que ela armou toda essa situação pra poder
ir pra praia que ela queria ir. E aí, como eles já tinham feito pagamentos, né? Já tava tudo certo pra eles ficarem na praia que a gente tava, que era a Praia do Rosa. Ela não podia dizer pra ele assim, não quero ficar, né? Ele não ia aceitar. Então ela armou toda uma situação, manipulou toda uma situação pra que isso acontecesse. Então essa é a história. Vou parar por aqui a história, gente, porque é longo, tudo. Ela vai contar da fase da vida dela que ela tava vivendo, que ela é escritora, tudo. Gente, então vamos lá. Interpretação. Nossa, na hora que ela falou que o casal tava voltando, nossa, eu já senti até um negócio. Por quê, gente? Por mais que muita gente duvide, diga, será que a amiga era o problema mesmo? Por mais que seja, quem já viajou mesmo com amigo, eu já viajei com muito amigo, e também tem histórias de amigo que viaja com outro amigo, existe sim situações de casal desse tipo, do casal brigar tão feio que faz um inferno na viagem do outro casal, mesmo que não queira. Assim, cara, inclusive quando eu conheci o Renan me chamou pra praia, quando a gente estava se conhecendo ainda, e eu não pude ir. E ele foi com vários amigos, vários casais de amigos. E um dos casais brigou feio, 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 que a menina bateu o pé dizendo que queria ir embora. Só que como todo mundo fez o que eles fizeram. Vocês querem ir embora? Pode ir, a gente se vira. Ninguém estava dependendo do carro deles também, né? Então, não é de hoje que acontece briga de casal em viagem. E se você estiver dependente desse casal, você vai ter que fazer uma escolha de ficar na mão deles, vai e volta, vai e volta. Por exemplo, se ela falasse assim, não, já que estamos com o carro de vocês querem ir embora, então a gente também vai embora. No meio do caminho, eles iam conversar, decidir voltar. Aí volta junto com eles. Não quero mais ficar nessa casa, eu quero ir para outra praia. Vamos com eles. Então, normalmente, você como adulto, que tem ali seu dinheiro, você normalmente bate o pé e diz, quer saber? Vocês vão e eu fico, né? Não chegou a ser um abandono, mas foi aquele tipo de pessoa que você não pode contar, porque ela não tem firmeza. Ela decide ir embora, decide voltar, decide. Mas se eles avisaram que iam embora, então não abandonaram vocês. Eu acho que ela quis dizer abandonada no sentido de eles foram juntos para fazer junto a viagem e na metade do caminho a bonita desistiu. E eles não estavam de carro. Eles estavam no carro deles. Pelo que eu entendi, na câmera. Quando fala assim, abandonou, dá sentido assim, tava no meio do caminho e fala, cara, desce do carro. Desce do carro, vocês vão ficar aqui, tchau. Isso é abandono, né? Mas abandonada é como ela se sentiu. Mas não foi. Eles cancelaram a viagem. Tipo, quer ir com a gente? Pode ir. Eu acho que eles não negaram a carona. Mas você fica à mercê deles. Um vai e volta, vai pra outra praia. Você vai ficar agora à mercê da vontade, não deles, mas da moça. Gente, mas dar a chave pra outra mulher guardar ao invés da sua própria mulher, tipo, qual a fita? Mas isso aí, Naomi, se seu marido faz isso e você não gosta, é um problema seu com ele. Não bota o terror na viagem dos outros. Cara, se resolve. Se você não vai comigo tomar açaí, se você não serve pra isso, você serve pra quê? Se você não me dá a chave, se não sirvo pra isso, sirvo pra quê? Ela tá com as mesmas falas, né? Alguém aí tá com um problema. Será que essa moça foi traída? Gente, o cara entrega a chave pra uma moça que tá com a bolsa maior, você conversa com ele. Não, dá a chave, eu tô com a minha bolsa aqui. Tá parecendo que a coisa já tava fedendo há muito tempo, né? Eu odeio dar carona e ser o carona, porque eu sou do tipo que cansa e resolve ir embora do nada. E eu odeio ter que esperar os outros para ir depois. Só quero ir agora. Então, é mais ou menos essa pessoa aqui. Eu não sei se chega a fechar a cara, não sei, mas tem que ser do jeito dessa pessoa. É do jeito que eu gosto. Eu sou do tipo que cansa. Cansei, quero ir embora. Então, ele pode, essa pessoa que o Sam não pode ser do jeito que ele quiser, ele pode ser do jeito que quiser, mas não pode deixar o carro na mão dessa pessoa nem a casa. Porque do nada resolve que quer ir embora, por favor, vá sozinho, não vai comprometer a viagem de todo mundo, né? Gente, mas se a pessoa está em crise no relacionamento, vai marcar uma viagem em casais? Isso não fez o menor sentido. Eles erraram em viajar com vocês, já que estavam em crise. Não, mas o casal em crise faz muito isso, viu? Eles seguem a vida normal, tentando se resolver, só que às vezes eles pegaram já o hábito de brigar em público. E o que acontece, gente? Eu ouvi histórias ainda piores, mas assim, muito piores, de briga feia, de estragar comida, de cara, um fica com ódio do outro. Tem que tomar muito cuidado com viagem e mais ainda quando você pega carona. Quando você pega carona, você fica muito pianinho ali na mão da pessoa, sabe? Vamos sair do quadradinho, vamos lá. Então, gente, é isso. Então, isso aconteceu com essa moça. Agora, me conta, isso já aconteceu com vocês? De ter muita briga em viagem e você tá ou num passeio
ou acontecer de você ir para algum lugar e você ficar na mão de uma pessoa em relação ao carro, gente, não em viagem. Fiquei muito tranquila em relação à viagem, mas eu me ferrei muito, muito quando eu fui para uma despedida de solteira da minha amiga. A gente foi num barzinho, as madrinhas, e uma moça ofereceu carona pra gente na madrugada. Uma das amigas ofereceu carona na madrugada. Ela ofereceu pra mim e para gente, eu passei por essa situação. Eu não acreditei que eu tava passando por isso, cara. Eu não acreditei que eu tava passando por essa situação. Que eu não tava com o carro tava com o Renan, era 4 da manhã e eu não queria ligar pro Renan porque eu estava longe. Eu não queria ligar para ele vir me buscar. Minha bateria do celular tava acabando, então eu tava no desespero para pedir Uber junto com a minha amiga que tava sem internet. Então uma das meninas ofereceu carona pra gente. E ela tava junto com mais uma moça, que era a namorada dela, na época. Uma mulher muito bruta. E essa mulher foi o caminho inteiro, às 4 da manhã, maltratando a gente dentro do carro. Porque ela ofereceu carona, mas ela se arrependeu de ter oferecido. E o meu celular acabando a bateria. E o que ela fez? Ela parou no meio do caminho, numa estação, na zona leste de São Paulo, cheio de viciado e morador de rua andando. Paravam assim, olhava para dentro do carro. E nenhum Uber queria aceitar buscar a gente. E ela não queria aceitar levar a gente até em casa. Que detalhe, era perto. Perto assim, não dava para ir a pé. Eram quilômetros. Eram 2, 3 bairros até chegar no nosso. Ia demorar, eram uns 20 minutos de carro. Mas era perto. Aqui para São Paulo, é perto. E nenhum Uber queria aceitar naquele lugar isolado, cheio de gente andando. A galera que acorda à noite. Os Ubers achavam que era um tipo de assalto e eles não queriam aceitar. E começou a passar o tempo, e a moça que ofereceu carona, a dona do carro, que é essa mulher bruta, ela começou a bufar, ela começou, cara, a ficar muito irritada com a gente. A gente não falava nada, a gente estava quietinha tentando chamar o Uber. Só que todos os Ubers cancelavam. Passou 1 hora, 1 hora e meia, e nenhum Uber aceitava. Eu estava vendo a hora em que ela ia... Licença, gente, eu tenho que trabalhar amanhã. Desce do carro, por favor. Um monte de homem do lado de fora. E, gente, não tinha nada, não tinha ninguém. Só carro na avenida passando. Eu e a minha amiga, assim, a gente olhou uma pra cara da outra, a gente não acreditou que aquilo estava acontecendo, cara. Eu não acreditei que aquilo estava acontecendo comigo. Eu fiquei me perguntando, assim, o que eu fiz para merecer isso? Eu simplesmente estava na frente do barzinho com a minha amiga, não consegui pedir o Uber rápido e aceitei a carona de uma das amigas. Eu disse assim, eu nunca mais vou passar por isso. Eu vou pedir um Uber, ou vou pedir para minha família me buscar, mas eu não aceito mais carona. Porque eu fiquei muito mal. Eu fiquei... Gente, com 30 anos, foi ano passado, se eu não me engano. Foi ano passado. Eu fiquei apavorada quando eu olhei do lado de fora da estação, aqueles homens andando. Totalmente sem norte, eles andando. Eles estavam, inclusive, alterados. Era uma estação, a estação completamente vazia, sem nenhum ônibus, sem nenhum pedestre, às 4 da manhã. E aquela mulher se irritando com a gente, tratando a gente mal. E eu tava vendo a hora que ela ia bater no carro e dizer, desce do carro. Mas Deus não permitiu. De repente, um Uber aceitou a partida sem ter medo do amanhã. Gente, eu olhei pra minha amiga e disse, cara, eu nunca passei um nervoso tão grande. A minha amiga disse, nem eu. A gente quase chorou, gente. Foi terrível. Carona. Comigo não foi nem viagem. Comigo eu apanhei na carona. Mas me conta aqui se vocês passaram uma situação semelhante. Então é isso. Obrigado por terem assistido. Não esqueça de se inscrever, apertar o sininho e beijo.